Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do TEDx. É realmente um privilégio, uma benção estar aqui com todos vocês hoje. Quando eu saí ontem de casa para ir no aeroporto, meu marido olhou para mim com aquela cara de preocupado que ele sempre me dá quando eu estou aprontando alguma coisa nova. Fala, mas o que você vai falar com esse sotaque seu? O que eu vou falar? Eu gostaria de construir um pouco em cima da mensagem que o Fernando, nosso primeiro palestrante, mencionou. A vida é muito mais divertida e interessante quando você escolhe o caminho mais difícil. E isso é um pouco que eu vou falar hoje, compartilhando um pouco da minha experiência pessoal e o trabalho que faço hoje. E o único que espero é que o maravilhoso Deus entusiasta do Marcel se compadeça e apodere de mim e me permita terminar essa fala sem perder o fio da história. Então, vamos lá. Desde que eu tenho lembrança, eu sofro de uma grave doença compulsiva que alguns chamam de mente aberta e outros chamam de curiosidade. Essa complicada situação de espírito se apoderou de mim desde muito cedo e me impediu que eu ficasse quieta na Guatemala, meu país de origem. Não sei bem o que foi, onde que foi, mas eu tenho uma leve suspeita que tem muito a ver com dois hábitos que adquiri muito cedo e que provavelmente forneceram terra fértil para ela crescer. O primeiro era um apetite voraz por livros. Já com 10 anos de idade, eu lia um livro por dia e tinha descoberto a fascinante vida de nerd dentro das folhas e letras que não tinham fim e que falavam de coisas que ninguém na vida real falava. E o segundo, um olfato pela aventura, heredado de meu pai, que sempre fez questão de levar seus 4 filhos nos lugares mais inusitados para que vissem o que era a vida de verdade. Mas, independentemente do que foi, o certo é que essa doença me levou a tomar voo permanente aos 18 anos. A aventura começou na Califórnia, onde eu fiz minha primeira faculdade, e tomou uns bons 15 anos de minha vida. A única coisa permanente durante esses anos foi uma constante intranquilidade. Eu sempre queria ver e fazer mais, nada era suficiente, e não era só em questão de viagens. Quando eu comecei a trabalhar, aconteceu o mesmo. Eu começava num trabalho e depois dos primeiros meses de encantamento eu já estava pronta para procurar coisa nova, já estava aburrida. Assim fiz a mais diversos tipos de profissões, desde analista de laboratório em San Diego, até headhunter em São Paulo, com vários anos em marketing, morando em diferentes mercados, como Sri Lanka, Guatemala, Nova Zelândia. Também cheguei até a desenhar website, enfim, toda uma mistura. Por quê? Porque esse negócio de mente aberta, quando não é bem direcionado, pode realmente funcionar como uma grave doença. No meu caso, tinha vezes que eu pegava um ônibus por 20 horas só para sentir a sensação de calma que as rodas andando na rua me davam. E uma vez que eu chegava no meu destino, a primeira coisa que fazia era pegar o primeiro ônibus de volta. Aí, depois de várias desse tipo de incidentes ou fugidas, para ser mais precisa, eu fiquei pensando e reparei que, na verdade, eu estava sofrendo de uma doença muito maior e mais enraizada que da mente aberta, que estava gerindo minha vida. Alguém consiga adivinhar que poderia ser isso? Isso aqui. E, no meu caso, era isso aqui. Da variedade, isso aqui. Alguém reconhece? Que é mais comum, né, do que gostamos de admitir isso aqui. Porque a verdade era que, apesar de meu estilo meio hippie na época, e de parecer que era muito liberal, eu tinha feito todo menos o que eu realmente queria fazer na vida, que naquela época era ser escritora e viver dentro dos livros. Em vez de traçar essa carreira, eu fui fazendo todas as minhas escolhas ou em função do que dirão, ou em função ao vazio que essas escolhas tinham causado em mim. E assim também acumulei um portfólio de o que eu chamo midlife crisis, ou surtadas, né? Quando esse vazio era tão enorme que eu precisava fazer algo para compensar. Para dar alguns exemplos, com 27 anos, tinha o currículo impecável, trabalhando nos trabalhos certos, nas empresas certas. Peguei todas as minhas poupanças, peguei uma dívida e fui fazer o famoso MBA, né? A solução da vida. O que resultou? Fui miserável do começo ao fim,
E o primeiro que fiz quando saí foi fugir para uma ilha em Honduras, a cuidar de iguanas de madrugada para poder mergulhar durante o dia. Um par de anos para frente, 30 anos, solteirona, baixo os estándares guatemaltecos, já não tinha chance mais de achar um homem decente. Todas minhas amigas estavam pelo terceiro ou quarto filho, e eu aí, perdida, né? Aí parei numa terapia de grupo, que parecia o show de Cristina, e aí achei que a solução aos problemas era comprar um veleiro. Esse ia resolver o negócio. Consegui convencer outras duas solteironas para comprarem um veleiro comigo, que acabava de afundar e tinha sido levantado e, detalhe, a gente nunca tinha velejado. A gente comprou o veleiro porque achávamos que com uma boa pintada e umas cortinas novas o negócio ia dar a volta ao mundo, né? Par de anos para frente, 33 anos, finalmente, príncipe azul engavetado. Pobre brasileiro que conheci na Nova Zelândia, consegui engatusar, mas que se recusou a seguir o caminho nômada, que eu tanto gostava, né? Então, bom, peguei 2 backpacks, vim para São Paulo, nunca tinha estado em São Paulo, e decidi finalmente pôr um fim à carreira corporativa. Qual foi meu destino? O workshop de Montricot, Moncrochet, e vendendo bijuteria na Praça Benedito Calixto, por um ano lá. Bom, enfim, tive várias, e só menciono umas para ilustrar o quão desorientado estava o caminho, porque tinha ficado sempre tanta função do look at me. Fast forward para hoje. 2 filhos, 8 anos de matrimônio relativamente estável, né? Nunca estável. E 8 anos de morar em São Paulo sem conseguir fugir. O que em algumas empresas chamam de cidadão sólido. Né? Nada como os filhos para fazer de você um bom empregado. Mas com tanta pipocada de emprego, de país, chegou um ponto na carreira e na idade que não tinha muita história que amarrasse tanto job hopping, como os headhunters chamam as pessoas com trajetórias até menos dispersas. E aqui um parênteses, não sei se vocês sabem, mas na Nova Zelândia, os jovens são incentivados a viajar por uns 2 ou 3 anos, e quando eles voltam para o país, eles conseguem colocar no currículo Overseas Experience, experiência fora. E isso é muito valorado quando eles vão procurar emprego. Não era o caso em São Paulo, definitivamente. Bom, por alguma conspiração dos astros, por alguma ordem maior, chegou até mim a oportunidade de trabalhar na FIAP, Faculdade de Tecnologia, e com uma missão um pouco esquisita, fora da caixa. Era para actuar como agente de inovação, transformando a experiência educacional dos estudantes, mas sem mexer no acadêmico, pelo amor de Deus. Não tinha job description, não tinha budget, não tinha bônus. Eu nunca tinha trabalhado em educação, mas por alguma razão eu pensei, finalmente, estamos aterrissando, tem algo que está fazendo sentido aqui. Aí eu comecei a procurar o que a gente poderia fazer como inovação. O que dava para... E casualmente, um dia entrei no TED e coloquei a palavra education. E cheguei até a Singularity University. Era 2009, eles acabavam de começar no Vale do Silício e tinham a proposta de preparar a humanidade para os avanços tecnológicos. Eles também falavam que eles entregariam aos estudantes tudo o que está acontecendo hoje nos laboratórios, que vai estar no mercado daqui a 2 anos. E o que era mais legal, que falavam que engajavam os estudantes para usar essa informação e esse conhecimento para trabalhar nos grandes desafios da humanidade. Achado, né? A gente foi atrás deles, foi muitas conversas, porque eles só queriam faculdades tipo MIT, Harvard, Stanford, mas finalmente conseguimos convencer eles a assinar uma parceria com a FIAP e trouxemos eles para o Brasil para dar uma versão modificada do que eles dão em Estados Unidos. E o que achei mais engraçado e mais fascinante é que a melhor palestra deles, a que mais impactou, a que mais encantou, foi a palestra do astronauta, que é professor deles, e a palestra se chama Follow Your Dreams, nada de tecnologia. E nessa palestra ele compartilha como desde que era criança ele sonhou com ser astronauta,
e como ficou 16 anos aplicando para a NASA e sendo rechazado. E quando finalmente ele foi aceito, e o primeiro dia que ele entrou na sala de aula na NASA, ele falou, finalmente, estou com outros malucos que sonharam a vida inteira em ser astronautas. Bom, essa parceria nos deu muito PR, nos deu muita imagem, que também eram alguns dos objetivos que a gente tinha. E no meu caso, me aproximou um mundo completamente novo, que era o mundo dos empreendedores digitais, e tinha muito evento que estava começando a acontecer em São Paulo, e eu comecei a frequentar os eventos para ver de que se tratava, se dava para fazer algo com a faculdade. E eu fiquei encantada. Vai parecer muito romântico, mas quando eu fui nesses eventos, por primeira vez em muitos anos, volvi a sentir essa energia de mergulhadores que acabam de sair da água e que compartilham a experiência do que viram embaixo do mar. As pessoas estavam animadas, sabe? As vozes alegres, com aquela energia de que acreditam que podem fazer acontecer e que podem se ajudar uns a outros a fazer acontecer. Então, eu mal compreendia a escalabilidade, de Lean Startup, de todos esses termos que estão agora na moda, mas eu ficava até o final dos eventos, porque sentia, finalmente, um grupo de pessoas animadas que estão trabalhando e acreditando nas maluquices de cada um. Ninguém estava aí julgando ninguém. E no dia seguinte, eu voltava para a faculdade e olhava esse vazio, sentia esse vazio e olhava as caras aburridas e cansadas dos funcionários, dos estudantes, e eu pensei, a gente tem que grudar nesses eventos, trazer eles para a faculdade e tentar contagiar essa mágica aqui dentro. E foi o que temos feito no último ano e meio. A gente tem começado a sediar muito evento que está acontecendo na sociedade e começado a participar um pouco mais ativamente do que tem no ecossistema empreendedor. Hoje já temos várias iniciativas relacionadas a isso e sempre temos vários palestrantes empreendedores que vêm na faculdade, compartilham as experiências. Estamos tentando trilhar mais nesse caminho. Aí surgiu essa outra ideia, porque com cada empreendedor que eu ia conhecendo, eu ficava mais encantada, né? E eu pensei, que tal montar um blog, ou como é melhor falar hoje, uma plataforma que reúna e compartilhe a energia desses empreendedores em um lugar só. Aí, por que Brasil 20? O nome Startup Brasil já alguém tinha pego, o sistema não deixava registrar Brasil 2.0, vamos lá, Brasil 20. Comecei a entrevistar que nem maluco um monte de empreendedores, tanto bem-sucedidos como iniciantes, porque a ideia era capturar a ousadia da pessoa ir atrás de seus sonhos. E qual tinha sido o caminho das pedras dessa pessoa para chegar lá, ou qual caminho das pedras estava usando. E reunir todo num lugar. Comecei a fazer isso, foi assim, operacionalmente super intensivo, mas com cada a escritora não resolvia dentro de mim, estava feliz, e com cada entrevista eu ia ficando mais empolgada, achando, tem algo aqui que vale a pena compartilhar. Aí comecei a fazer várias, e entre mais conhecido foi ficando esse trabalho, comecei a perceber um negócio esquisito. Quando as histórias que eu mandava para os empreendedores aprovarem para eu publicar, as histórias voltavam a mim todas editadas, com o texto todo mudado, todos aqueles detalhes honestos da jornada tinham tirado e tinham mudado a voz para ser uma voz mais refinada e mais adulta. E aí eu falei, estamos de volta nisso aqui, né? De que adianta eu botar todo esse esforço para reunir todas essas histórias e continuar propagando uma doença que se alimenta do medo, de mostrar quem realmente somos, do medo de mostrar nossos erros, e do medo de mostrar quanta incerteza acompanha cada uma de nossas escolhas. Quando eu estou num momento ruim, quando eu estou procurando inspiração, o que eu menos quero ouvir é quão legal e fácil foi a vida do outro. Quero saber as penas, as dificuldades, tudo que ele ralou e como que ele conseguiu superar tudo isso e chegar até onde está, né? Aí tirei um pouco o pé do gás, tinha outras iniciativas que a gente estava trabalhando, como um curso de empreendedorismo que a gente quer lançar no ano que vem, tirei um pouco o foco. Mas quando eu estava pensando no que ia falar nesse evento, a ideia começou a tomar forma. E aí recomecei a fazer as entrevistas, mas dessa vez eu fazia questão de alertar a pessoa. Por favor, não vai editar nada que eu mando de volta para você, porque eu estou tentando capturar sua voz, seu jeito de ser. Só edita se for absolutamente necessário. E começou a acontecer. O legal para mim desse processo, muito valioso, foi que esclareceu
o caminho no que acredito e que eu vou continuar construindo, porque de nada adianta lançar curso de empreendedorismo 2.0, mostrar as melhores práticas, as melhores táticas, os melhores cases, os termos de moda, se a gente não trabalha no coração do assunto, que tantas vezes fica olvidado ou rotulado como romântico ou improdutivo. Como eu mencionei, eu tenho 2 filhos pequenos, os apelidos deles são Sancho e Pancho. Sancho tem 1 ano e pouco, e ele está descobrindo o prazer de experimentar com o andar, como ele caminha. Então, ele faz umas coisas assim, sabe? Caminha assim. Feliz da vida, e não está nem aí para quem que está olhando, mesmo que todos estamos babando. E essa é que é minha visão, e esse é o trabalho que eu vou continuar fazendo. Para mim, uma das grandes responsabilidades da educação é conseguir despertar a paixão, o prazer e a autoconfiança para os jovens andarem como que se ninguém estivesse olhando. E esse era o futuro que eu queria compartilhar com vocês hoje. Para a gente unir esforços para que mais jovens possam caminhar para os futuros possíveis, que sendo livres do look at me ou do que dirão, eles podem se permitir sonhar.